Como é o processo de criar um vídeo longo pro YouTube que bateu mais de 50 mil visualizações? Esse que você tá vendo aí na tela é um vídeo que nós fizemos em dezembro de 2025 e eu vou te mostrar tudo sobre ele, da ideia ao roteiro, passando pela gravação, pela edição, a publicação do vídeo e até mesmo quanto que isso gerou de receita pra gente. Esse vídeo foi muito interessante de produzir porque ele surgiu de uma ideia que não é nova na realidade. Desde 2023, se eu não tô enganado, que a gente vem produzindo vídeos sobre as tendências do audiovisual no ano seguinte. Então, você já pode esperar que no final desse ano de 2026 vai ter um vídeo analisando as tendências para 2027. É um assunto que costuma funcionar muito bem aqui com o nosso público, com você que tá assistindo, só que para esse ano de 2025 eu resolvi fazer de um jeito um pouquinho diferente, que normalmente sou só eu conversando com a câmera, e eu resolvi escrever meio que na forma de um artigo e produzir o vídeo com uma estética mais documental, em vez de ser uma coisa só de opinião. Então, sempre o primeiro passo que eu faço quando eu tô começando a escrever um vídeo é rascunhar todas as ideias, todos os assuntos que eu gostaria de falar. Então, eu literalmente abro um documento aqui do Google e começo a digitar tudo aquilo que eu quero falar, que eu acho que é importante pro contexto, pro assunto do vídeo. E são coisas bem aleatórias mesmo, né? Eu não encontrei aqui a primeira versão das minhas anotações pra te mostrar, porque eu editei por cima delas, né? Mas basicamente eu vou cuspindo todas as ideias sem ter medo se são ideias boas, se são opiniões bem fundamentadas ou não. São coisas que muitas vezes eu acredito e que depois eu vou pesquisar pra entender se de fato o que eu tô pensando é verdade ou pra eu reconsiderar algum outro tipo de interpretação sobre alguma coisa. E aqui eu uso o ChatGPT pra me ajudar nesse processo. Não pra criar o texto do vídeo, isso de jeito nenhum, mas pra organizar as minhas ideias. Olha só, eu achei o chat que eu tive aqui com o GPT e basicamente o que você tá vendo aqui são as minhas anotações, tá? Tudo que eu escrevi aqui, que eu fui digitando, sem me preocupar muito com a forma de passar isso pra vocês. Eu só coloquei as ideias. E aí, eu basicamente pedi ajuda pro GPT pra organizar tudo isso de uma forma que ficasse mais lógica, que eu pudesse conseguir construir um fio narrativo ao longo do processo. Ele foi me passando a visão dele aqui de como conectar as minhas ideias. E ele deu uma ideia aqui que eu usei no vídeo final, inclusive, que foi de trazer primeiro o contexto da IA, pra depois fazer um reframe pra falar sobre documentário e tudo mais. Aqui eu já comecei a ter uma visão mais clara da forma como eu ia trazer essa informação pra vocês. Mas esses textos que ele escreve aqui, eles não me ajudam muito a escrever o roteiro pra valer, porque, cara, fica muito, sei lá, uma linguagem muito clara de inteligência artificial. Então, a partir dessas informações que ele foi me dando aqui, eu fui lapidando tudo, fui repassando pra ele, falei, cara, isso aqui você não entendeu direito o que eu tinha escrito, essa outra informação aqui eu preciso confirmar se tá certo e etc. Por isso que a minha conversa com ele aqui é bastante longa, tá? Mas aí sim, a partir do momento que eu consegui organizar todas essas informações na minha cabeça com um fio condutor, aí eu voltei pro papel pra escrever de fato aquilo que eu ia falar. E olha só, esse daqui é de fato o roteiro do vídeo, já você vai entender todo ele, tá? Mas basicamente aqui está o texto final que eu falei ponto a ponto. É lógico que eu não costumo escrever palavra por palavra que eu vou falar no vídeo. Eu sou uma pessoa que gosta mais do improviso, de acrescentar ideias ali enquanto tá apresentando. Então, muita coisa aqui são tópicos. Algumas frases que eu deixei aqui meio que em negrito e tal, eu tentei ser um pouquinho mais fiel, porque foram frases que enquanto eu tava escrevendo, eu falei, pô, isso daqui é legal. Isso daqui eu acho que dá pra eu falar desse jeito. Às vezes, tem uma bizarrice que eu faço, que eu vou lendo o próprio texto que eu tô escrevendo pra ver se isso fica bem enquanto tá sendo falado. Às vezes funciona, às vezes não, às vezes eu mudo, mas eu montei esse roteiro escrito aí do jeito que eu gostaria de falar. E aí eu usei IA de novo aqui nesse processo, mas agora um processo de pesquisa. E pra fazer pesquisa eu prefiro usar Perplexity em vez do ChatGPT, porque eu já tinha lido alguns artigos que falavam um pouco daquilo que fundamentava as minhas opiniões, né? Então, algumas coisas do Business Research Insights, algumas pesquisas da Nielsen, por aí vai. Mas eu precisava de mais fontes de informação que pudessem corroborar o que eu tava falando e também me apresentar outros pontos de vista. Então, a Perplexity me trouxe aqui várias fontes que eu fui lendo, fui buscando. Algumas delas acabaram de fato entrando no vídeo, outras eu fui pesquisando e encontrando por conta própria mesmo, mas o processo foi meio que jornalístico nesse ponto. E aí, conforme eu vou escrevendo, eu vou aplicando de fato as minhas estruturas de storytelling que eu gosto de usar. Os ganchos que vão fazer as pessoas quererem continuar vendo o vídeo até o final. Gosto muito de fazer agitação, de trazer um problema, né, e agitar esse problema. Também gosto de fazer suspense, né, de levantar um ponto e deixar pra explicar isso mais à frente. E eu pude organizar
organizar isso tudo aqui por escrito. Mas você viu que esse documento ele tá cheio de anotações, né? Tem umas coisas bem bizarras aqui. Por quê? Qual que é o ponto aqui? Lembra que eu falei que eu queria fazer esse vídeo numa pegada mais documental? Se você ver por alguns segundinhos aqui, se você ainda não assistiu ele, tá? Nesse vídeo eu fiz com múltiplas câmeras, como se eu tivesse de fato fazendo uma pegada de reportagem, talvez. Então, pra isso, eu precisei separar no roteiro qual parte que eu ia falar em cada ângulo, né? Aqui nesse momento eu tô gravando em um ângulo, mas se passar o vídeo um pouquinho pra frente, você vai ver que o ângulo muda e depois muda de novo. Por isso, primeiro eu identifiquei os ângulos que eu queria gravar, né, dentro do meu estúdio, trocando ali a câmera de posição e encontrando o melhor ângulo. E aí eu atribuí um número pra cada ângulo. Isso tá até no roteiro. Se eu olhar aqui em cima, ó, o ângulo 1 é o da câmera sobre a mesa, o ângulo 2 é o ângulo padrão, o 3 é contra-luz e o 4 é escritório, estúdio aberto. E aí eu coloquei aqui um especial, que era um take diferente de todos, que era só pra uma frase ali que eu queria acrescentar no vídeo. Enfim, eu deixei isso separado aqui já no roteiro pra facilitar pro editor que pegou esse vídeo pra trabalhar. Daqui a pouco você vai ouvir ele falar sobre como que foi essa experiência. Mas basicamente você vai ver que no roteiro eu vou marcando então ângulo 1, ângulo 3, ângulo 2. E a minha lógica é combinar o que cada um desses ângulos estava passando ali com o que de fato eu ia falar. Então, algumas coisas que eram mais a minha opinião pessoal, eu trouxe no ângulo que era mais intimista. O que era uma coisa mais padrão de informações, eu trouxe no ângulo mais padrão. Você entende? Eu fui associando essas coisas e tomando a decisão de qual ângulo fazer cada uma dessas frases ou desses parágrafos, enfim. E eu vou te falar, deu trabalho, muito trabalho, especialmente porque eu gravei tudo sozinho pra esse vídeo aqui. Eu acho que eu gastei umas 2h30 pra gravar o vídeo todo, já com o roteiro pronto, porque precisava ficar trocando de lugar, todas as luzes, a câmera e tudo mais, então faz parte. Mas será que valeu a pena pelo retorno financeiro no final? Vamos dar uma olhada nisso juntos daqui a pouco, beleza? Mas eu vou te falar que pra mim o mais estranho de gravar esse vídeo foi ter que quebrar as frases e falar de um jeito completamente fora de ordem, porque eu gravei tudo que eu tinha que falar no ângulo 1 primeiro, aí depois eu gravei tudo do ângulo 2 e tudo do ângulo 3. E aí as coisas ficam completamente desconexas. Uma hora eu tô falando a abertura, de repente eu já tô fazendo a conclusão no mesmo ângulo, aí eu tenho que voltar pra tal ponto e depois associar com outra coisa lá da frente do roteiro. Então eu tive que ficar lendo bastante o roteiro pra ter certeza de que eu não ia furar a entonação pra que as coisas pudessem se conectar. Acabou sendo meio frase a frase, mas deu certo. Peguei esse material e mandei pro nosso editor. E quem editou esse vídeo aqui não fui eu, foi o Thiago Chianti, que inclusive eu tive o prazer de ser professor dele na First Class, no Beyond e tantos outros cursos aí. E eu pedi pra ele contar um pouquinho pra você sobre o processo de edição dele pra esse vídeo aqui. Fala rapaziada, pra quem não me conhece, eu sou o Thiago, sou editor de vídeos e eu vou mostrar pra vocês como foi um pouco do processo pra editar esse vídeo e como eu consegui chegar no resultado final. E pra chegar nesse resultado, eu considero que foi essencial a organização, tanto da parte do Matheus e do pessoal da Brainstorm, quanto daqui da minha parte na hora da edição. A primeira coisa que eu fiz foi renomear esses arquivos de acordo com o roteiro. Tava com o nome do arquivo bruto, que vem da câmera, então eu acabei alterando para conciliar com o roteiro que o Matheus tinha feito. Ele tinha colocado aqui a câmera 1, ele colocou esse título e era correspondente a esse arquivo da câmera, e eu acabei renomeando para facilitar aqui na hora da edição. Outro ponto foi que quando eu arrastei aqui para a timeline, que eu fiz uma timeline exclusiva para decupagem, eu mudei a cor de cada um desses arquivos. Aqui não está decupado, porque como esse projeto é mais antigo, eu acabei usando a decupagem para fazer a montagem. Vocês vão entender daqui a pouco, tá? E agora eu só arrastei novamente para ilustrar isso para vocês entenderem. Como vocês podem ver, aqui tem basicamente o ângulo 1, 2, 3, 4 e o especial. E como é que funciona, né? O Matheus ele fez a gravação de cada um dos ângulos de uma forma que não era linear. Ou seja, eu tive que fazer a decupagem de todos esses arquivos separadamente. Depois, quando eu terminei a decupagem, eu fui separando com um pequeno espaço cada uma das falas. Porque quando a gente entra aqui no roteiro, a gente percebe que o Matheus fala, por exemplo, só esse pedacinho aqui. Depois ele vem na câmera 3 e fala esse outro pedaço. A câmera 1 ela só volta a aparecer de novo aqui. Então vai aparecer a câmera 1, A3, A2 e volta para 1. Então o Matheus ele só grava, por exemplo, no ângulo 1 ele gravou esse trecho, depois ele gravou esse trecho e ele foi pulando as etapas. Por isso que está descrito aqui no roteiro,
porque isso agiliza muito na hora de organizar tanto a edição quanto na hora da gravação. E eu gosto de reforçar essa parte da montagem com labels, identificando a partir de cores, porque a partir do momento que você faz isso, na hora de montar o quebra-cabeça, você consegue ver, ter um visual e conseguir fazer a montagem da timeline através disso. Basicamente, depois que eu já tinha decupado tudo e organizado separadamente cada um dos elementos e cada uma das falas, eu usei uma técnica que eu gosto muito de trabalhar, que se chama Pancake Editing. Basicamente, o que eu fiz foi empilhar duas timelines dessa forma. E aí, como eu fiz a montagem, né? Basicamente, aqui embaixo vocês já estão vendo o spoiler da timeline montada. Através das falas de cima, que já estavam separadinhas, por exemplo, aqui, eu só fui arrastando aqui para baixo e fazendo a montagem de acordo com o roteiro. Então, eu deixei o roteiro aqui do lado, no outro monitor, e fiz esse Pancake Editing. E basicamente eu fui só arrastando, consultando o roteiro e fui arrastando. Como eu já tinha separado através de espaços, ficou muito mais fácil, porque, por exemplo, eu sabia que essa seria a primeira fala. Essa já seria a segunda fala da câmera 1. Então eu fui fazendo essa montagem. Como vocês podem ver, aqui embaixo vocês conseguem reparar que está separado por cores. Aqui a gente bate câmera 1, ângulo 1, aqui o ângulo 3, aqui o ângulo 2, volta para o ângulo 1. A gente pode ver que vai bater certinho aqui com o roteiro. Ó. Ângulo 1, ângulo 3, ângulo 2, ângulo 1 de novo, ângulo 3 e por aí vai. Então basicamente o que eu fiz foi vir consultando tudo isso para entender exatamente os momentos de troca de cenas e de câmeras também. E depois que eu finalizei a montagem, eu enviei para o Matheus o Frame.io para que ele faça ali a solicitação de inserção, seja de B-roll, de lettering, de imagem, de print de alguma notícia, seja de imagem de banco de internet, de tudo um pouco. E aí ele acabou solicitando através disso. Quando o Thiago me mandou essa primeira versão da revisão, eu imaginei que eu ia gastar um tempinho para revisar, porque eu fiquei de adicionar os pontos ali de B-roll, de lettering que eu queria e tudo mais. Só não esperava que eu ia gastar mais de 1h30 nesse processo. Inclusive, esse daqui é o Frame.io desse vídeo. Olha o tantinho de alterações que eu solicitei pro Thiago aqui. Lógico que a gente tinha combinado no começo, né? Não são necessariamente alterações. Eu falei pra ele, mano, deixa eu marcar ali no Frame.io que vai ser mais fácil do que você ficar olhando no roteiro. E de fato, eu acredito, pelo menos pra mim, foi bem mais fácil fazer direto aqui, porque teve pontos que eu pude desenhar pra ele. Nesse daqui, ó, eu apontei o jeito que eu queria que adicionasse o insert. Teve outro aqui que eu expliquei como que eu queria o movimento de câmera, onde que eu queria que aparecessem os letterings e tal. Então, fez bastante sentido ser direto no Frame.io. Mas, ó, eu não pedi só alteração não, tá? Pra provar pra vocês que eu sou um contratante gente boa, aqui ó, eu coloquei até elogios pra ele. Eu sempre faço isso aqui nas revisões, tá? Sempre que eu vejo uma coisa muito boa, eu parabenizo o Thiagão, porque de fato ele manda muito bem. Mas enfim, basicamente eu fui identificando onde que fazia sentido entrar B-roll, onde fazia sentido entrar lettering. Deixei tudo tagueado aqui pra ele saber se era lettering, B-roll ou insert. E eu imagino que isso tenha facilitado pra ele. E aí você vai ver como que foi o processo de finalização. Depois do vídeo já montado e o Matheus fez a parte da revisão e solicitação de inserções, a gente parte pra finalização do vídeo. E uma parte bem interessante desse processo foi a adição do Frame.io, que é uma ferramenta ali de revisão dos vídeos, onde eu mando o link para o Matheus e ele faz a revisão completa e aparece aqui na minha timeline do Premiere. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, tem todos os pedidos e solicitações do Matheus por aqui. E eu trabalho de uma forma com o Frame.io que eu não gosto de fazer os ajustes de forma linear. Eu pego os ajustes por categoria. Como vocês podem ver, o Matheus ele pede a categoria aqui na frente. Ou seja, eu vejo todos que são relacionados à música, eu desço, leio todos que forem relacionados à música, eu ajusto. Depois eu vejo por aqui, lettering, todos que são relacionados a lettering, eu ajusto também. De repente, tem alguns ajustes que o Matheus pede da categoria ajuste, que são cortes. Ou para ajustar o time de um corte, ou puxar um pouquinho, um segundo a mais, um segundo a menos. Geralmente eu deixo esses por último, porque ele pode alterar o timecode da timeline. Daí, com tudo isso organizado, eu sigo o fluxo e começo a trabalhar por etapas, conforme eu tinha mencionado para vocês. Depois que eu vou inserindo cada uma das etapas, eu vou sempre dando um check por aqui para ver se está tudo certo. Mas como o Matheus ele é bem organizado, ele sempre deixa aqui, por exemplo, o link. Ele informa exatamente o que ele precisa, aqui ele já deixou o link do Drive, aqui ele deixa o link do Instagram para alguma cena que ele precisa,
aqui, por exemplo, de novo do Drive. Então a gente tem basicamente um trabalho colaborativo, da onde ele me ajuda daquele lado e eu faço as finalizações por aqui. Todas as solicitações do Matheus, elas são complementares para que a gente consiga trazer aquela estética documental que foi a proposta do vídeo lá desde o início. E também esse fluxo colaborativo agiliza o processo, porque eu não preciso ficar tendo essa pesquisa complementar o tempo todo. O Matheus, ele manda para mim o que ele quer exatamente e dessa forma fica muito mais prático e muito mais fácil de inserir as coisas na timeline. Vou mostrar aqui para vocês um pouco de como ficou essa timeline também. Ela ficou enorme, ela tem bastante elemento, mas é uma timeline que está quase que organizada, tá? Eu gosto de trabalhar a organização da timeline por linhas, né? Então, de repente, aqui, sempre nessa camada aqui, nessa linha do vídeo 6, eu deixo as mesmas coisas que são relacionadas a letterings. Aqui em cima eu deixo, por exemplo, coisas relacionadas a transições. Aqui embaixo tem camadas de ajuste para zoom in, para zoom out, algumas inserções também que a gente coloca no vídeo. Então, basicamente, a gente vai trabalhando dessa forma. Depois que eu fiz todas as inserções, coloquei todos os ajustes que o Matheus pediu, eu enviei novamente o Frame.io para que ele faça a última validação desse vídeo. Depois que ele deu a aprovação, eu fiz o render conforme eles solicitam no Playbook. E basicamente foi só assistir uma última vez, validar se não tinha nenhum erro, estava tudo certo, e enviar para ele pelo Drive para que ele faça o agendamento e a postagem do vídeo. É isso, pessoal. Se ficou alguma dúvida sobre o processo de edição, deixa aqui nos comentários que eu tô de olho e vou responder cada um de vocês, fechou? Vídeo finalizado, o Thiago mandou pra gente aqui, eu fiz a programação dele no YouTube. Usei aquela ferramenta de teste ABC do YouTube, a gente sempre usa aqui pra testar o melhor título, melhor capa, qual a melhor combinação, né, que vai atrair mais pessoas qualificadas pra assistir esse vídeo. Então foram 3 thumbs que eu tive que criar pra esse vídeo que fui eu que fiz e 3 títulos que eu tive que gerar pra conseguir conectar com o conteúdo que estava dentro desse vídeo. No fim das contas, ganhou a combinação que eu estava torcendo que ganhasse. Foi a thumb que eu mais tinha gostado e o título que eu mais tinha curtido também, então tá tudo certo. Vídeo postado, o tempo passou e agora a gente vai dar uma olhada nos resultados. Mas antes de te mostrar os resultados, deu para perceber a quantidade de coisas que eu precisei saber para criar esse vídeo, né? Escrever, contar histórias, gravar, editar, fazer design, pensar na estratégia e olha, só existe um lugar onde você pode aprender tudo isso para você aplicar no seu conteúdo ou no conteúdo dos seus clientes. E é lógico que eu tô falando da Brainstorm Academy. Você pode fazer a sua assinatura premium na nossa escola e desbloquear o teu acesso a mais de 150 treinamentos sobre todos esses assuntos que eu acabei de falar, tá? Inclusive tem a trilha do criador de conteúdo que vai te guiar de ponta a ponta até você dominar todo esse conhecimento. No primeiro link da descrição tem uma oportunidade especial para você garantir o teu acesso, fechou? Tô aqui com o Analytics do YouTube aberto e como você pode ver, ele alcançou ao longo de 54 dias 47.2 mil visualizações, o que é um resultado bem legal para um vídeo longo desse e um assunto que é muito específico, de um nicho muito pequenininho, né? Foram 4.3 mil horas no total e ele trouxe pra gente 455 novos inscritos. A retenção dele foi muito boa, acima da média, e nos trouxe uma centena de comentários positivos, gerou um monte de conversas legais sobre esse assunto dentro do vídeo. E você tá ansioso pra ver a receita, né? Vamos dar uma olhada? A receita deste vídeo, desde a sua publicação, R$ 705,99 em 54 dias. Mas posso falar uma coisa pra você? Sendo bem sincero, a gente não tá muito preocupado com a receita dos nossos vídeos no YouTube. Não me entenda mal, tá? É lógico que é muito bom o vídeo ser monetizado e dar esse retorno financeiro pra gente. Só que o nosso principal alvo, o principal objetivo dentro do YouTube é gerar valor pra você, te ajudar a tomar decisões melhores, a criar melhor. Então, se a gente cumpriu esse objetivo, tá valendo. E pra esse vídeo aqui, cara, ficou mais do que claro que o objetivo foi cumprido. No final, se você ainda decide comprar um curso nosso, fazer a assinatura, melhor ainda. Mas o objetivo principal é gerar valor, sempre foi, e é por isso que eu tô aqui há mais de 15 anos produzindo pra internet. Então o que eu peço para você agora é o seguinte: assiste o vídeo pronto para entender do que eu estou falando. Clica nesse botão que tá aparecendo aí na tela agora para você continuar assistindo. Dá uma olhada nos comentários, o que a galera achou e diga por você se de fato esse vídeo gerou valor e te ajudou ou não. E eu espero que você tenha gostado desse processo de conhecer aqui como que foi a produção de um vídeo do nosso canal. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima. Tchau!